Queridos, vamos começar mais uma celebração do nosso domingo. Eu quero convidar você para estar juntos, nós estarmos juntos, meditando na Palavra de Deus, nos alimentando com a Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus glorioso, na Sua presença nós estamos agradecidos por esse dia que o Senhor está nos dando. Ó Deus, mais um dia especial, onde as Suas misericórdias, a Sua graça se renova sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer aos nossos corações, ó Deus, o alimento para o nosso espírito, recebendo o nosso culto, ó Pai, que te oferecemos como servos Teus, como filhos Teus, que carecemos e desejamos, almejamos estar na Tua presença. Fique à vontade, Senhor, para se movimentar, para falar, ó Deus, para agir em meio a esta celebração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, hoje, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, será a meditação da nossa manhã, que será conduzida pelo pastor Estevão. Mas eu queria convidar você a acompanhar a leitura dos versos 11 ao 14 apenas, nesse momento inicial. Diz assim a palavra de Deus: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Bendito seja Deus, que nos estendeu a sua graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. E agora não temos que viver o cumprimento, a nossa salvação baseado no cumprimento da lei, mas sim na fé em Jesus Cristo e dependendo da graça somente dele. Vamos louvar o Senhor? Quero convidar você. Nós temos o hino do nosso trimestre, o hino da nossa meditação da escola bíblica do nosso trimestre, é o hino 416 do cantor cristão. Eu convido o pastor Estevão para nos auxiliar aqui juntos. E temos aqui conosco alguns irmãos que estão acompanhando e poderão também estar participando conosco, louvando ao Senhor. Alguns irmãos aqui conosco, como Antônio, como Luan, Antônio, como Lenilson, e estamos nessa celebração aqui ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor? Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivem para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, vivei na luz. Vamos, sem mais demorar, vamos nos debruçar na palavra de Deus. Eu quero dar a oportunidade de convidar aqui o pastor Estevão, que nos conduzirá à meditação, no estudo da palavra de Deus nesse momento. Olá, graça e paz para todos. Mais uma vez dentro desse momento
que todo mundo está vivendo, mais uma gravação aí para poder compartilharmos a palavra do nosso Deus, a palavra da redenção, daquilo que nos traz esperança e expectativa, né, dentro de nós. Somos a Igreja Batista na Praia de Ramos. Você que está nos assistindo, assista mesmo com vontade, com determinação, mas sempre crendo no Deus que fez todas as coisas. Deus fez todas as coisas e nós acreditamos nisso. Acreditamos no Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que criou todas as coisas e criou a eu e você para o louvor da sua glória. E o que somos hoje, o que temos hoje, é por causa de Deus, é por causa que Ele fez e aconteceu na nossa vida. Nós somos hoje pessoas salvas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus. EBD, Escola Bíblica Discipuladora, todos estamos acompanhando aí a revista. Eu estou com a revista da Juventude, então chamada Atitude. A revista Compromisso é do adulto. O estudo é o mesmo, mas com uma temática diferente, mas a ideia, a informação é igual para todos. Jovens e adultos têm a mesma informação, têm a mesma ideia. A gente está estudando as cartas de Paulo. Paulo escreveu algumas cartas e dentro da revista desse trimestre está destacando pelo menos 4: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, essas 4 cartas aí do apóstolo Paulo, a gente está estudando e a gente vai aprender mais um pouquinho sobre essas cartas e, consequentemente, as pessoas relacionadas a essas cartas, quem são, o endereço, quais são os motivos, o interesse do apóstolo Paulo em enviar cartas a esses grupos que a gente vê aí: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossos. Tá certo? Você, aproveitando que está em casa, aprofunde-se mais, busque mais, aproveite a internet aí do teu computador para pesquisar onde que fica Gálatas, onde que fica Efésios, Colossenses, onde que fica essa cidade, essa localidade, quem são esse povo que a gente tanto estuda, tanto fala. Aproveitando a nossa revista, a revista ela foi feita por pessoas estudiosas que criaram as lições. Então, os seus criadores usam palavras e as palavras às vezes têm os seus sinônimos. Então é muito bom aproveitar que a gente está em casa, a gente pode pegar um dicionário e ver as palavras que a gente às vezes não tem noção, a gente não desconhece o seu significado, mas dentro do quem criou a lição, tem um significado importante, tá certo? Então hoje é o 3º domingo do mês de abril, então a gente está estudando a 3ª lição da revista que temos em mãos, tá? Terceira lição da revista Atitude, tem o título A Insuficiência da Lei, tá? Quem está aí com a revista na mão, pegue ela. Dentro da revista Compromisso também tem o seu título, tem a sua informação aí. A lição 3 está baseada em Gálatas capítulo 3, tá? O texto áureo é Gálatas capítulo 3, versículo 11. Está lendo aqui, Gálatas 3, versículo 11, vai dizer assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Isso diz o texto áureo da lição 3 da revista, tanto Compromisso como Atitude, ok? Então a gente tem
esse ponto de partida aí, que são os títulos, né? Às vezes os títulos, eles já dizem muito pelas palavras que foi colocado. Então, quando a gente lê a insuficiência da lei, a gente já tem uma informação bastante boa aí para a gente diluir, né? Insuficiência de quê? Insuficiência aonde? Né? O que isso representa? O que isso é legal para a gente ler, ver e rever? Okay? Então, só o título da lição já diz muita coisa. Aí vem, né, todo o discurso do autor da revista tratando as questões, né? Tem a introdução, tem o esqueleto, né, da lição, um comentário da lição. Então a gente vê que o autor ele vai tratar, esmiuçar algumas coisinhas aí super importantes. Você tem a revista, você pode naturalmente ler e reler, ver de novo. Se puder, sempre sublinhe ou isole ou coloque em destaque alguma coisa que chame a sua atenção, que é importante, não só importante a nível de visual, né, mas também importância de decorar alguma coisa. Às vezes a gente dá um destaque, né, em algum texto, a gente faz até mesmo na nossa Bíblia, né? Na nossa Bíblia a gente tem os nossos versículos gostosos, né, que a gente se apega muito, então a gente coloca lá um destaque, a gente faz uma cruzinha, a gente faz um coraçãozinho, né, a gente pega o unicolo e pinta e desenha, etc e tal. Mesma coisa, a revista deixa essa sugestão, tá, para você sublinhar e destacar dentro do estudo isso, para que isso fique chamar uma atenção maior, tá? Então a gente vê aí que, né, o nosso conhecidíssimo apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 3 de Gálatas fazendo algumas perguntas, né? São pelo menos 6 perguntas que o apóstolo Paulo começa, né, falando no capítulo 3 de Gálatas, tá? Tem algumas perguntas aí, eu vou estar aqui lendo para vocês, ó. Quem os enfeitiçou? Gálatas 13, versículo 1. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Né? Também no versículo 1. Uma outra pergunta que o apóstolo Paulo faz dentro dessa ideia e proposta de estudo: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 2 do capítulo 3. Né? Uma quarta pergunta: tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O versículo 3. Né? E assim sucessivamente, o apóstolo Paulo ele faz perguntas aos Gálatas, né? Aos leitores daquela época lá, né? Então são as perguntas retóricas, onde leva o leitor a fazer uma grande reflexão sobre aquilo que está sendo perguntado. Então a gente vê que o apóstolo Paulo está focando, está levando os Gálatas a uma reflexão e a lembrar sobre determinadas importâncias que, por causa das investidas, né, do judaísmo daquela época, né, a turma já estava saindo, né, pela tangente, estava se esquecendo do principal, da grande importância, né, da salvação em Cristo Jesus. Seus olhos já estavam obscurecidos, suas mentes já estavam viajando na maionese. Então o apóstolo Paulo vai, né, querer chamar a atenção sobre essa questão toda. Então a gente vê aí o apóstolo Paulo já começando, né, nas indagações, né, nas interrogações em relação a como que está a vida dos Gálatas.
né? Então, quando a gente pega o título, né, da lição, pelo menos aqui na atitude, a insuficiência da lei, é que realmente a lei ela é insuficiente para salvar as pessoas. Por causa de quê, né? E para quê, né? Quando Deus institui a lei, quando Deus coloca a lei em vigor, né? Quando cria a lei, né? Deus ele fez isso para quê, né? Então a insuficiência da lei ela é real porque, né? O nosso Deus, né? O grande autor de tudo isso que nós somos, o que vemos, ele já tinha também pensado, né, em algo maior do que a lei, maior do que a palavra, né, maior do que os ritos, maior do que o simples fato de obedecer a lei, né, existe algo maior. E a gente vê nesse estudo, na lição 3, trocando em miúdos, é que Jesus Cristo ele é suficiente e maior do que a lei. Deus ele deixando claro, né, que não existe Jesus em plurais, né, mais de um Jesus. Existe um único Jesus e esse único Jesus ele é suficiente para salvar a humanidade, né? Já a lei não, a lei ela é insuficiente para salvar as pessoas. Então, quando, né, Deus ele coloca Jesus como o único suficiente Salvador da humanidade, é porque não precisa fazer mais nada a não ser ter Jesus Cristo, né, como seu único suficiente Salvador. Então, Jesus não precisa de cumprimentos, Jesus não precisa de adicionais para salvar as pessoas. Ele realmente é aquilo que a gente lê e relê e prega em João capítulo 14. Ele é o único caminho, né, que leva até a Deus. Então, a gente vê que, né, colocamos em prática a lei, né, e obedecemos a lei, levamos em consideração a lei por causa do nosso relacionamento com Deus, fazendo com que a gente, em obediência a Ele, né, cumprimos as coisas que a gente deve fazer enquanto seres humanos. Mas Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da toda a humanidade. Então essa proposta é de Deus. Então quando Deus coloca a lei e coloca Jesus, Jesus é maior do que a lei, porque Ele realmente foi o Cordeiro do próprio Deus para resgatar toda a humanidade, inclusive eu e você. Todos nós somos salvos por causa desse único e vivo caminho que é Jesus Cristo. Abrindo aqui a revista Atitude, na página 24, vai dizer: a lei não é má, mas a justificação está em Cristo, ok? Então, tudo que a gente vê na Bíblia e nos estudos que fazemos frequentemente, tudo indica que Jesus é suficiente para tudo. A gente sabe que quem nos justifica não é os nossos atos, não é os nossos feitos, mas quem nos justifica é o próprio Cristo Jesus. Quem nos salva é o próprio Jesus. As minhas ações e as minhas ideias e propostas não me salvam, mas quem salva é Cristo Jesus. Em Jesus há uma supremacia, em Jesus é o único que pode fazer que a gente vá até Deus. A ideia e a proposta da vida eterna está em Jesus Cristo. Então, se o nosso Deus, de antemão, sabendo que o homem é pecador e precisando de ser redimido, já de antemão já pensa: eu vou enviar o Cordeiro. Eu vou enviar o Cordeiro para a salvação da humanidade. E isso é Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, o Salvador da nossa alma, o Salvador de toda a humanidade. Reconhecendo Jesus Cristo como o suficiente Salvador das suas vidas,
a gente pode e muito fazer a vontade de Deus, né, e cumprindo todos os outros ritos, né, mas entendendo que, né, Jesus Cristo é suficiente para mim, para pagar os meus pecados, para pagar, né, a minha condenação, para pagar os meus pecados, passado, presente e futuro. Então, o que eu vou fazer é entregar a vida a Jesus Cristo. Então, nele, né, a gente pode, né, entender e saber que a nossa salvação está garantida. Lê um pouquinho aqui dentro da página 24 da revista Atitude, a supremacia da promessa sobre a lei. Gálatas 3, do versículo 18 até o 21. A herança não é hereditária ou produto dos esforços humanos, mas dada gratuitamente por Deus, pela promessa e não pela força da lei. Versículo 18 do capítulo 3 de Gálatas. A lei limita-se a evidenciar a nossa real condição de destituídos da glória de Deus e total insuficiência de auto-justificarmos diante dele. Paulo apresenta alguns argumentos da supremacia da promessa sobre a lei. São eles: a promessa foi dada antes da lei. A lei dada a Moisés não anula a promessa feita antes a Abraão a respeito da herança aos gentios. 2. A promessa foi dada sem intermediários. A promessa foi dada diretamente a Abraão, sem intermediários. Por outro lado, Deus se fez homem e habitou entre nós. João 1, versículo 14. 3. A promessa não depende dos homens. A promessa de Deus, independente de toda ou qualquer limitação dos homens. 2 Timóteo 2, versículo 3. 4. A promessa nos proporciona vida, o que a lei não pode. A promessa nos revela a graça e misericórdia de Deus. A lei, o juízo e a condenação eterna. Romanos 3, 20. 5. A promessa foi concedida pela graça. Deus prometeu a Abraão a bênção, não porque os homens fossem bons, mas porque Ele é bom. Nosso Deus é bom. A promessa é eterna, enquanto a lei é temporária. A promessa ultrapassa a vida no mundo. Aqui, ela visa a eternidade. A promessa se realiza e se cumpre completamente em Cristo, enquanto o fim da lei é Cristo. Cristo cumpre plenamente a promessa feita a Abraão. Jesus é a personificação corpórea da promessa. Então, a gente vê que Jesus Cristo, né, ele faz tudo isso que a gente precisa para ter a salvação eterna. Quando entregamos a vida a Cristo, como a gente vive, né, e respira isso, a gente sabe que aquilo que fazemos aqui na terra não precisa completar a salvação em Cristo Jesus. A lei ela é boa, a lei ela existe e a gente realmente tem que cumprir, a gente tem que colocar em prática, mas em obediência ao Deus que criou todas as coisas, né? A gente coloca e faz as coisas acontecer aqui na terra a fim de gloriar, né, o nosso Deus, dar toda a honra, toda a glória a Ele, porque Ele é merecedor. Nós, né, sendo filhos de Deus, nós não somos rebeldes, que sendo, né, o filho do Deus Todo-Poderoso, a gente não vai ser pessoas rebeldes, que não somos capazes de obedecer uma lei, que não somos capazes de colocar alguma coisa em prática, mas fazer tudo à torta e à direita. Isso não convém àqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Mas como homens e mulheres participantes do reino,
colocamos em prática, né, tudo aquilo que é legal, é plausível e vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então, cada passo que nós damos, né, cada coisa que colocamos em prática, fazemos isso em obediência ao nosso Deus, que vive em nós, está em nós e deseja que nós, como seus servos, filhos dele, né, coloquemos todas as coisas em ordem para que a palavra dele não caia em desdém. Não se pode, né, medir, né, o quanto Deus é através, né, de nossos erros, das nossas dificuldades em ser aquilo que nós somos, que temos que ser. Mas a gente deve nos esforçar, né, todo e qualquer momento, para que aquilo que é suficiente para mim também possa ser suficiente para outras pessoas. As pessoas olhando para nós, né, sendo pessoas respeitadas, pessoas que têm os seus compromissos, de fato vão enxergar em nós Cristo Jesus, né, a esperança da glória. Então, o que fazemos aqui na terra, o que devemos fazer é demonstrar que Jesus Cristo é suficiente para nós. A gente não deve nunca, né, se esquecer de que o preço que foi pago pelos os nossos pecados, pela transformação da nossa vida, ela não deve ser desmerecido, não deve ser anulado, jogado fora. A gente não pode fazer como desdém, né, o preço que foi pago na cruz para nos salvar. Isso sim é suficiente para nós. Tudo aquilo que pode ser de atrativo, pode ser de, né, melhoria, não vai ser comparado àquilo que Jesus Cristo fez em amor para conosco. Tudo aquilo pode colaborar, tudo aquilo pode ajudar, pode até fortalecer, contribuir. Né? A gente sempre leva em consideração que a revista, ela não é a Bíblia, né? A Bíblia, ela é única só, mas a revista ela vem para nos ajudar a entender melhor, para adicionar algo melhor na nossa vida. A revista, né, seja ela qual for, estudo qual for, livro qual for, ela cai por baixo, né, da Bíblia, porque a Bíblia ela por si só é suficiente, assim como Jesus Cristo é suficiente. A graça de Deus é suficiente para nós, né? A palavra de Deus é suficiente para nós. Para a gente basta a palavra de Deus. Então a gente deve sempre, na melhor forma, né, viver a vida cristã, para que a gente, em obediência à sua palavra, à lei de Deus, a gente sempre demonstre que somos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pessoas que estão sendo vistos e olhados para que a igreja, né, tenha o seu brilho. Né? As pessoas estão olhando para nós, querendo ver a transformação que a Bíblia faz. Né? Então, se eu e você vivemos uma vida de retidão, uma vida agradável, uma vida, né, que, né, dispensa comentários, né, a gente já sabe que o valor que está em nós está surtindo efeito, né, e Jesus Cristo, né, ele foi suficiente para nós. A gente sendo transformado na ideia e na proposta de Cristo na nossa vida, isso já basta. A gente não precisa fazer mais nada a não ser viver a vida cristã aqui na terra de modo que agrade a Deus, tá certo? Você está com a sua revista aí, você pode ler e reler várias vezes, tá? Pintou uma dúvida, lê de novo, tá? Tem uma palavrinha, né, que você não conhece, que você não sabe, vai no dicionário, procura lá o seu significado. Às vezes o autor ele quer dar uma incrementada, né, na leitura e dar uma palavrinha que a gente desconhece, procura no dicionário, pode usar a internet, é rapidinho para ver o que pode acontecer. Qualquer coisa, né, a gente sabe que existem as redes sociais e que
quiser perguntar, saber alguma coisa a mais, não entendeu na lição da revista, de fato, né, os professores poderão ajudar naquilo que for possível. Deus abençoe você, né, estude sempre, aproveite a cada momento, a cada leitura, né, peça a orientação ao Espírito Santo na iluminação quanto ao estudo que você vai fazer, para que nada fique desconhecido para você, tá certo? Deus abençoe. O pastor Jário vai voltar aqui. Vamos aproveitar aqui juntos, pastor Estevam. Vamos ainda cantar louvando ao Senhor. Convido a você para, dentro dessa palavra tão especial que enfatiza, que destaca a suficiência de Jesus, que através da sua entrega, do seu sacrifício, Ele conquistou a nossa salvação, o único e suficiente, o que basta, o Salvador que basta, não há outro, como o pastor Estevam disse. Então, além de termos a segurança e a tranquilidade de precisar apenas de confiar nele, claro que não é algo simples, mas é infinitamente superior à vida com Cristo do que confiar em nós mesmos ou em qualquer outra pessoa. Então vamos cantar esse louvor, esse cântico que fala do alto preço que o Senhor Deus, Senhor Jesus, pagou para nos fornecer essa tão grande e maravilhosa salvação. Vamos cantar juntos? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e lutando as barreiras pela fé. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E que por que as trevas militem e os tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Nós vamos agradecer a Deus com o irmão Lenilson, um dos professores da Escola Bíblica Discipuladora. Ele estará nos conduzindo em oração, levando as nossas vidas, nossos corações em oração diante do Senhor. Então, uma oportunidade para o Lenilson. Bom dia, igreja. Que eu agradeço cada um de vocês que está no lar, se cuidando da saúde, se prevalecendo de muitas coisas. Eu só tenho que agradecer, e agradeço vocês também. Muito obrigado pelo tempo que vocês esteve conosco estudando e botando em prática o que o pastor Estevam fez esse estudo da terceira lição. E aqui eu vou conduzir com uma oração que Deus possa estar suprindo as necessidades
livrando-nos de muitas coisas que está vindo aí, esse coronavírus, entendeu? E Deus, eu creio que Deus está nos guardando. A gente só botar nossa fé em prática e conduzir, que Ele está no controle de tudo. Amém? Ora, Deus, eu te louvo, eu te glorifico, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Deus, eu te peço agora pelo perdão pelos meus pecados, meus jeitos. Deus, eu te entrego agora, entrando na Tua santa, Senhor, na Tua santidade, te engrandecendo, Senhor, por esse dia de bênção, esse dia de vitória, que eu possa estar nos conduzindo, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, que a gente possa estar se mantendo em Tua presença. A Tua palavra diz que a gente nem para olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir o Teu alvo, que era Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse estudo abençoado que foi feito. Eu entrego, Pai, esse domingo em Tuas mãos, que abençoa cada lar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, suprime as necessidades de cada um que está precisando, Senhor. Sim. Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós confiamos em Deus para nos guardar, que Ele te dê e a toda a sua casa uma semana abençoada no seu lar. Continue dedicando o seu tempo, a sua atenção, o seu coração a ouvir o Senhor por meio da sua palavra, ter os seus tempos de oração, junto em família ou no seu particular, se você estiver por um tempo aí sozinho, mas quando tiver oportunidade também em família, faça isso, e que o Senhor esteja nutrindo, suprindo você a cada instante. Então aguarde novas oportunidades que estaremos juntos ministrando e trazendo a palavra do Senhor na sua vida. Deus te abençoe.